Olá, turma! Agora nós iremos falar um pouco sobre versificação. Já tivemos uma aula sobre o gênero lírico, observamos um pouco como funciona, esse gênero que diz respeito à forma, e agora vamos falar sobre os versos. Nós temos aqui um soneto que está presente na página 61 do livro didático de vocês. É um soneto de Gregório de Matos, que diz o seguinte: um soneto começo em vosso gabo, contemos esta regra por primeira. Já lá vão duas, e esta é a terceira. Já este quartetinho está no cabo. Na quinta torce agora a porco rabo. A sexta vá também, desta maneira. Na sétima entro já com gran canseira. E saio dos quartetos muito brabo. Agora nos tercetos que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Nesta vida um soneto já ditei. Se desta agora escapo nunca mais, louvado seja Deus que acabei. A gente pode observar aqui que se trata de um texto metalinguístico, porque é um soneto falando sobre a composição de um soneto, não é isso? Na nossa aula sobre o gênero lírico, o que é que nós podemos observar? Que o soneto é um texto em verso formado por dois quartetos e dois tercetos, não é isso? E aqui o eu lírico nos apresenta isso, Vai falar sobre esse processo de composição do soneto. Porém, além disso, a gente pode observar que existem uns destaques aí nesse texto, não é? O primeiro destaque é em relação ao verso. O que é o verso? O verso é cada uma das linhas do poema. Então, aqui tem até um destaquezinho, mostrando o que é um verso. E a gente pode observar que neste soneto, assim como em todos os outros, que são formados por dois quartetos e dois tercetos, nós vamos ter 14 versos, certo? E estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. Geralmente são apresentados assim, não é? Nós temos aqui 4 versos que estão coladinhos, um espaço, e aí continua o poema. Então, esses 4 versos que estão aqui em conjunto, que estão juntinhos, nós chamamos de uma estrofe. Dessa forma, no soneto nós temos o quê? Nós temos 4 estrofes, certo? E as rimas é a sonoridade comum entre as palavras, a partir da última vogal tônica. Geralmente, quando a gente vai procurar rima, do poema, a gente vai buscar as últimas palavrinhas que compõem cada verso. Por exemplo, aqui tem o destaque, a palavra rabo rima com a palavra brabo. Então, aqui é um exemplo de rima, essa sonoridade comum entre as palavras. E aí, partindo disso, a gente vai para a classificação das rimas, ou seja, como as rimas se classificam. As rimas, elas podem ser entrelaçadas, que é o esquema de rima ABBA. Como assim? Quando a gente vai classificar as rimas, a gente vai fazer essa classificação a partir das letras do alfabeto, ok? Nós temos aqui um poema de Camões que diz, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, nós temos aqui a palavra vontades, a última palavra do verso. Aqui eu coloco a letra A. No segundo verso, nós temos muda-se o ser, muda-se a confiança. E aí vem aquela pergunta. A palavra vontades rima com a palavra confiança? Não. Então, aqui eu não vou colocar a letra A, mas sim a letra B. Por quê? Porque eu já tenho uma nova rima. Todo mundo é composto de mudança. E aí, a palavra mudança rima com a palavra confiança? Sim. Então, aqui eu coloco B novamente. Tomando sempre novas qualidades. A palavra qualidades rima com a palavra mudança? Não. A palavra qualidades rima com a palavra vontades, não é isso? Dessa forma, eu coloco A novamente. Então, no que diz respeito à classificação das rimas, nessa primeira estrofe nós temos A, B, B, A, ou seja, são rimas
entrelaçadas dentro da classificação, certo? E as rimas emparelhadas é quando acontece aos pares. E aí nós temos aqui o exemplo, né? Ele deixava atrás tanta recordação. Colocamos o a, não é isso? Na palavra recordação. E o pesar, a saudade até no próprio chão. Palavra chão, rima com a palavra recordação? Sim. Então, colocamos a novamente. Debaixo dos seus pés, parece que gemia. A palavra gemia rima com a palavra chão? Não. Então, aqui colocamos B, porque já surge uma nova rima. Levantava-se o sol, vinha rompendo o dia. A palavra dia rima com gemia? Rima. Então, aqui nós colocamos B novamente. E assim sucessivamente em todo o poema. Dessa forma, a gente pode observar que as rimas são emparelhadas. Não é isso? Porque nós temos AA, BB, CC. Não é isso? Então, aqui nós chamamos, nessa situação, na classificação, nós chamamos de rimas emparelhadas, ok? E as rimas alternadas ou cruzadas são aquelas que ocorre a alternância das rimas. E aí nós temos aqui, né? Canta ao som dos grilhões o prisioneiro. Colocamos a letra A em prisioneiro. Ao som da tempestade, o nauta ousado. A palavra ousado rima com prisioneiro? Não. Então colocamos B, não é isso? Porque esperava o fim do cativeiro. A palavra cativeiro rima com a palavra ousado? Não. A palavra cativeiro rima com a palavra prisioneiro? Rima. Então, colocamos A novamente. Outro antevendo porto desejado. A palavra desejado rima com cativeiro? Não. Rima com ousado? Rima. Então, colocamos B. Dessa forma, as rimas aqui estão alternadas, não é isso? Nós temos AB, AB. E as rimas interpoladas ocorrem quando, num grupo de 6 versos, o primeiro rima com o segundo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Então, se vocês observarem, aqui nós temos isso, não é? Nós temos o primeiro verso rimando com o segundo, o terceiro verso está rimando com o sexto e o quarto verso está rimando com o quinto, certo? Por exemplo, o primeiro vai dizer, a vez primeira que eu fiquei Teresa. Então, aqui nós colocamos o A, não é, Teresa? Como as plantas que arrasta a correnteza. Correnteza rima com Teresa. Colocamos A novamente. A valsa nos levou aos giros seus. Seus rima com correnteza? Não. Então, aqui nós colocamos B. E amamos juntos e depois na sala. Sala rima com seus? Não. Rima com correnteza? Não. Então, aqui nós já temos uma nova rima, não é isso? Colocamos C. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Fala rima com sala, não é isso? Então, aqui nós colocamos C novamente. E ela, corando, murmurou-me adeus. Adeus rima com seus. Então, aqui nós repetimos novamente o B, certo? Por quê? Porque por mais distante que seja, mas se eu tenho, por exemplo, lá no terceiro verso eu tinha seus, e só lá no sexto verso aparece o adeus, mas eles rimam, então eu vou repetir aquela letra novamente, que no caso aqui é o B. E dessa forma nós iremos chamar de rimas interpoladas, ok? E as rimas misturadas ocorre quando o esquema de rimas não obedece a uma ordem determinada. Elas são distribuídas livremente ao longo do poema. Então, quando isso ocorre, né, das rimas serem distribuídas livremente, nós chamamos de rimas misturadas. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Aqui nós colocamos A, não é isso? Não levo da existência uma saudade. Saudade rima com morro? Não. Então, aqui nós já temos B. E há tanta vida que meu peito enchia. Enchia rima com saudade? Não. Rima com morro? Não. Então, aqui nós já colocamos C. Morre na minha
triste mocidade. Mocidade rima com saudade, não é isso? Então, colocamos B novamente. E assim vamos seguindo. E nisso a gente observa que as rimas aqui são misturadas, não é isso? Por quê? Porque na primeira estrofe, por exemplo, nós temos apenas duas rimas, não é? Que é saudade com mocidade. Na segunda estrofe, nós temos fruto e luto. E o restante são rimas que são distribuídas livremente, certo? Então, nessa situação, nós chamamos de rimas misturadas. Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.